O Banco Central cortou os juros aqui no Brasil. O Selic passou de 15% ao ano para 14,75% ao ano. Também vamos falar sobre a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Como esperado, o Banco Central americano manteve a taxa no atual intervalo. Vamos falar com o Gilvan Bueno, mais uma vez, colunista do CNN Money, que está aqui com a gente hoje no Novo Dia. Gilvan, vamos lá, olhar para o Brasil aqui primeiro, né? Já tínhamos a sinalização por parte do Copom de que viria um corte, dúvidas com relação à magnitude desse corte, veio em 0,25 ponto percentual. Tinha espaço para mais, Gilvan? Carol, vários economistas, vários analistas, gestores se perguntaram sobre isso. E para a gente ter uma contextualização do que está sendo abordado, a gente tem uma imagem aqui que vai mostrar o patamar dos juros no Brasil, para deixar muito factível para a nossa audiência essa pergunta para os empresários. Por quê? Tinha uma discussão que nós teríamos uma taxa de 0,50, 0,35, mas com os conflitos geopolíticos nós entendíamos que isso poderia não ser tão rápido, esse corte, porque você pode ter um risco de inflação, principalmente na parte de alimentos e de serviços e também de transportes. Então, nós temos hoje uma das maiores taxas de juros do mundo, tem essa arte que vai subir já para a gente, em 14,75, que é a maior, a primeira queda nos últimos 2 anos, né? E nos colocou num patamar de juros estratosféricos aqui, os taxas de juros reais, que é descontando a inflação do período, e isso é ruim e tem uma necessidade, Carol, dessa aceleração dos cortes. A expectativa, segundo o Boletim Focus, é que essa taxa seja de 12,25 no final de 2012, mas os empresários, mais as famílias, mais as empresas estão querendo que isso acelere. Por quê? E até aqui no comunicado, eu separei uma parte aqui da decisão, ele fala o seguinte, olha, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento de pleno emprego. Então, ele vai estar observando essas duas variáveis, mas que a gente tenha observado aqui um número muito representativo de empresas pedindo recuperação judicial, de famílias endividadas, mais de 70% das famílias estão endividadas, e esses juros a gente tem falado muito sobre a necessidade dele ir caindo gradativamente. Todo mundo esperava 0,50, Carol, veio 0,25, mas com uma atenção. Um ponto importante, que muitas pessoas podem se perguntar, eu conversei com alguns economistas de casas de investimentos nacionais e internacionais. Tem uma preocupação com os cortes para o futuro devido ao conflito geopolítico? A sinalização na leitura da ata é o seguinte, Carol, tem o conflito, mas a gente está caminhando para o centro da meta, então pode ter cortes. Não cortes tão representativos, 0,50, 0,75, mas sim, o ciclo de queda de juros vai continuar acontecendo, talvez não tão rápido, mas a ideia é que continue independente do conflito. Mas não tem aqui, para a próxima reunião, uma sinalização de cortes tão efetivos como nós tivemos na última, mas assim, a ideia é de que continue o ciclo de corte de juros. O quanto em aberto está esse cenário, Gilvan? Porque a guerra no Oriente Médio, ela aparece no comunicado do Banco Central, também aparece na manifestação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que manteve a taxa de juros por lá inalterada, naquele intervalo entre 3,5% e 3,75%. O quanto que o desenrolar do conflito vai definir os rumos da economia mundial? Carol, a sua pergunta coloca uma luz muito importante. Porque quando era o conflito, só olhando o petróleo e as suas derivações para a parte de diesel e querosene para a aviação, nós presenciávamos no mercado de ações que tem essa sensibilidade de curto prazo, uma desvalorização dessas empresas que utilizavam esse produto para a sua existência, para as suas atividades econômicas. No atual momento, a gente tem agora uma implicação diferente, que é um impacto no gás e nos fertilizantes. Nos fertilizantes, a gente está falando de alimentos, e a gente pode ter aqui os alimentos mais caros pela ausência dos fertilizantes, que são muito produzidos no Oriente Médio, que passam pelo Estreito de Hormuz para chegar para muitas famílias ao redor do mundo. Então, está paralisado, isso pode aumentar o custo produtivo, e aí você tem inflação de alimentos, que é uma coisa terrível, que no Brasil, com mais de 30% das pessoas ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, os alimentos mais caros trazem uma percepção ruim e uma questão
de preocupação para as famílias e, consequentemente, isso pode mudar, por exemplo, projetos políticos que acontecem no Brasil em outubro e novembro nos Estados Unidos. Numa outra parte aqui, a gente tem a parte de serviços, com a parte de energética e do diesel e também da parte de, como a gente falou ainda há pouco, de possíveis articulações para paralisação ou greves de alguns setores econômicos, visando aqui os caminhoneiros. Então, uma instabilidade muito grande, Carol. Então, essa é a preocupação para os próximos meses.